Fala pessoal, tudo bem? Seguimos aqui na nossa maratona olímpica, nos últimos dias aí dos Jogos, amanhã termina, e eu vim aqui então gravar a segunda parte do da nossa edição aqui de vídeos sobre as Olimpíadas. E se antes no vídeo, no vídeo anterior eu falei das Olimpíadas da Antiguidade, agora eu vou falar para vocês das Olimpíadas da Era Moderna. Solta a vinheta. Lembrando sempre que essas Olimpíadas, apesar de a gente falar Olimpíadas modernas, na verdade, são as Olimpíadas contemporâneas, porque elas foram criadas, ou melhor, recriadas no século XIX, né? Mais precisamente no ano de 1896. Tá? Isso porque, né, depois da guerra contra os turcos, né, a Grécia, no século XIX, meados do século XIX, começou então, as nações europeias começaram a fazer expedições arqueológicas na Grécia, e a França foi um país enfim, investigou, teve uma missão arqueológica importante lá em Olímpia, inclusive lá no Museu do Louvre existem vários artefatos que são então da época das Olimpíadas de Olímpia, né? E chamou a atenção então de um barão chamado Pierre de Coubertin, que era então um entusiasta, né, do esporte, uma pessoa que acreditava que o esporte é algo que pode fazer a diferença, né, na vida das pessoas, no sentido de transformar as pessoas então em nobres cavalheiros, né? Então já começamos a ver a primeira diferença. Se as Olimpíadas lá da antiguidade eram uma maneira de treinar para a guerra, né, para combates, ficar com o corpo alerta para os combates da antiguidade, as Olimpíadas modernas, pelo contrário, era uma confraternização dos povos, ou seja, era uma maneira de tornar as pessoas então mais cavalheiras, né, mais gentis, mais, enfim, nessa linha de confraternização aí do que combate e preparar o corpo para a guerra. Falar nisso, vamos falar, né, nesse vídeo sobre os jogos. Então, se vocês fizerem as contas, de 1896, tá? A primeira Olimpíada da Era Contemporânea, que foi realizada na cidade de Atenas, por motivos óbvios, né, da Grécia, de lá para cá teria que ter 32 edições dos Jogos Olímpicos. No entanto, somente 28 foram concretizadas porque 3 edições dos Jogos Olímpicos foram canceladas. Por quê? Por motivo de guerras mundiais. Tá? Então, em 1916 não teve Olimpíada, por causa da Primeira Guerra Mundial, né? Em 1940 também não teve Olimpíada, por conta da Segunda Guerra Mundial, e também no ano de 1944. Então, nessas três edições, as Olimpíadas não aconteceram, tá? Porque justamente era contrário à ideia de guerra, né? E também não havia como ter delegações, de atletas em meio a toda a mobilização das duas grandes guerras, certo? Outra curiosidade sobre algumas Olimpíadas da Era Moderna, ou da Era Contemporânea, né, melhor dizendo, é a questão da violência, né? Por exemplo, em 1936 a Olimpíada foi realizada em Berlim, na Alemanha, e nessa época quem governava era a Alemanha nazista, né, o partido nazista de Adolf Hitler. Aconteceu uma coisa muito emblemática na história das Olimpíadas. Um corredor, né, chamado Jesse Owens, dos Estados Unidos, afro-estadunidense, né, ele ganhou a medalha de ouro e o Hitler se retirou então do estádio, tá? De maneira então racista, de maneira covarde, de maneira intolerante. O Hitler então vai se retirar do estádio e não vai prestigiar então a medalha de ouro do atleta Jesse Owens, né? Essa Olimpíada então ficou marcada pelo racismo, pela intolerância, enfim, por tudo aquilo que representa o nazismo, né, na história da humanidade. Outra
digamos assim, Olimpíada que ficou marcada, manchada pela violência, foi as Olimpíadas também na Alemanha, né? Só que em Munique, em 1972, porque foi nessa Olimpíada, nessa edição, que aconteceu um atentado terrorista, né? Que um grupo terrorista palestino invadiu a Vila Olímpica e matou então 11 atletas israelenses. Entre atletas e a delegação israelense, 11 pessoas, né? E aí Israel, com a sua polícia secreta, né, o Mossad, depois vai fazer uma operação de revanche, de retaliação, e vai matar 36 pessoas também, dentre as quais pessoas, né, inocentes vão morrer, porque a gente sabe que quando a gente combate o ódio e a intolerância com ódio e intolerância, isso vira, né, um ciclo sem fim e acaba sendo então um grande problema. Mas então as Olimpíadas de Munique também ficaram marcadas pelo ato terrorista e depois pela retaliação do Estado também terrorista de Israel. Bom, a única Olimpíada que aconteceu no hemisfério sul, né, do nosso mundo, foi a Olimpíada de 2016, que foi a Olimpíada do Rio de Janeiro, né, no Brasil. Alguém pode se perguntar, tá, mas teve as Olimpíadas de Sydney. Sydney fica na Austrália, a Austrália também fica no hemisfério sul. Bom, na regionalização socioeconômica, a Austrália fica localizada no norte, ou seja, todas as Olimpíadas foram realizadas em países, em cidades que estão em países do norte e não do sul. Do sul foi apenas o Brasil, tá? Falando então que existem alguns documentários e alguns filmes interessantes sobre as Olimpíadas, né? Então eu gostaria de indicar algum deles que eu vou colocar aqui, tá? Por exemplo, tem um que fala sobre a questão do doping. O doping é tão antigo quanto as Olimpíadas, né? Que se chama Ícaro, tem no Netflix, fala sobre o sistema de doping lá da Rússia, né? Outro filme importante, outro documentário, é um documentário chamado Raça, que fala justamente então dos atletas negros que venceram, né, as Olimpíadas e que calaram então lá a Alemanha nazista, né, em 36. E um outro filme também muito interessante que fala dessa Olimpíada que eu falei, que é a Olimpíada de Munique em 72, que é o filme chamado Munique, do Steven Spielberg. Então, as Olimpíadas, né, foram marcadas, as Olimpíadas contemporâneas, elas foram criadas para ter um clima de gentileza, um clima de confraternização mundial. A gente sabe que na prática, né, existiu vários conflitos para ver qual era o país, a superpotência no esporte. Então, durante toda a Guerra Fria, a União Soviética contra os Estados Unidos, para ver quem é que vencia. Inclusive, em 72 aconteceu uma coisa histórica, né? A União Soviética venceu os Estados Unidos, né? Inclusive tá jogando aqui os Estados Unidos contra a França, né? Na final do basquete masculino, né? Esse jogo aqui é uma reprise, quem ganhou foi os Estados Unidos, que ganharam a medalha de ouro, mas lá em 72, né, a União Soviética venceu os Estados Unidos no basquete e foi a maior polêmica, né? Então, porque teve um lance lá que foi meio confuso, né? Última sexta, né? Mas o detalhe é que os Estados Unidos não foram receber a medalha de prata, né? Um pouco por acharem que foram roubados, mas mais ainda do que isso, porque a vencedora era a União Soviética, e você sabe que a União Soviética era a grande inimiga dos Estados Unidos na chamada Guerra Fria. Então, as Olimpíadas, vocês vão ver várias edições, algumas os Estados Unidos é o primeiro, outras a União Soviética é o primeiro em número de medalhas. Bom, para finalizar, eu queria dizer que tanto as Olimpíadas lá da antiguidade, onde as mulheres não podiam participar, né, nem competindo, nem assistindo, também as Olimpíadas não eram bem vistas, as mulheres não eram bem vistas nas Olimpíadas pelo Barão de Coubertin, tá? E isso é uma ironia, porque se vocês olharem hoje, né, nessas Olimpíadas de Tóquio, pelo menos as medalhas do Brasil, a maioria das medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas por mulheres, né? As mulheres estão dando um show, como sempre, né? Então, para mostrar como o machismo é algo que não passa assim de uma invenção de uma cultura que deve ser então destruída na sociedade, né? Que é o machismo, né? Então eu queria terminar com essa fala, dizer que
foi muito legal os Jogos Olímpicos, que os Jogos Olímpicos é algo que é muito importante para a gente aprender sobre história, sobre geografia e sobre a filosofia, né, dos Jogos, que é então aqueles 5 anéis, né, que representam os 5 continentes, todos eles unidos no ideal do esporte, no ideal então da confraternização e da cooperação entre os povos, certo? Então esperamos agora em 2024, é isso? Esperamos as Olimpíadas de Paris para falarmos mais então sobre esportes, falarmos mais sobre os países e as histórias que envolvem todos esses jogos que nos fascinam desde a Grécia Antiga. Valeu, um abraço, medalha de ouro para vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se inscrevam no canal e se gostou, dá um like, se não gostou, dá um dislike, mas comenta, enfim, faça o que vocês acharem que deve, mas acompanhem a gente aí nas redes sociais. Valeu, um abraço.